Marcos, 4º capítulo, 1º verso, nós vamos ler até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. A vida é cheia de altos e baixos. A trajetória de ninguém é meteórica, sempre ascendente e sem percalços. Na nossa biografia há momentos felizes, maravilhosos, cujas lembranças nos alegram, que às vezes a gente até gostaria de viver outra vez. Mas também há momentos tristes, difíceis, cujas lembranças nos trazem algum mal-estar e que nós nunca mais queremos enfrentar. É claro que na perspectiva da fé, até esses momentos difíceis têm a sua importância e o seu valor. Afinal de contas, a palavra nos ensina que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, mesmo. Não são apenas aquelas que fazem sentido para nós, não são apenas aquelas cujos desdobramentos nós entendemos que foram bons, são todas. Uma pandemia, uma perda, uma doença, um naufrágio em relação a um projeto pessoal. Às vezes não é fácil entender todas as coisas que operam. Esses últimos 2 anos foram muito difíceis para a humanidade como um todo. E para alguns de nós foram ainda mais difíceis. Para mim, esses 2 últimos anos foram muito difíceis. Estava me lembrando aqui que em 2020, eu sou pregador, palestrante e escritor já há quase 15 anos. 2020, quando começou o mês de março, eu tinha na minha agenda, para todo ano, 320 palestras marcadas. Confirmadas, combinadas, definidas. Entrou março, entrou a pandemia, de repente eu comecei a receber ligações, e-mails, mensagens, cancelamentos, 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 cancelamentos. Quando foi junho, pela primeira vez na minha história ministerial,
eu lidei com uma agenda vazia. Nunca imaginei o que eu sentiria numa situação como essa. E falo para os irmãos com a maior tranquilidade, foi muito difícil. Uma sensação de perda de sentido. Uma sensação de perda de foco. Uma sensação até mesmo de perda de utilidade. Como se eu tivesse sido aposentado na marra. Que triste que foi. Além de tudo mais, sustento, perspectiva, compromissos, obrigações, que ano complicado. Mas aí entrou 2021, eu falei, agora vai. 2020 ficou para trás. Vai ser um ano maravilhoso 2021. Fevereiro, peguei Covid. Quase morri. Fiquei com 90% de comprometimento pulmonar. 90%. Já conheci gente que foi igual eu. Pior que eu, não conheci ninguém até hoje. Fui parar na UTI. Fiquei 70 dias em tratamento. Fechei clínica. Os compromissos que eu estava retomando, cancelei tudo. Aquele turbilhão de confusões. Tive que reaprender a andar, irmãos. Que ano! Agora começou 2022, eu falei, Senhor, tem mais gente para sofrer. Mas foram só problemas? Claro que não. Tive alegrias, vitórias. Na minha própria experiência com a enfermidade, experimentei milagres de Deus. Quando eu estava na UTI, um dos médicos que me acompanhavam chegou em casa, filho de amigos nossos muito queridos, disse para os pais, vamos orar pela esposa do pastor Marcelo, porque ele está clinicamente em óbito. Era a minha condição, eu estava clinicamente em óbito. Ouvi palavras nesse período, que não foram poucas, de que eu não passaria por aquilo. Fui aconselhado por um profissional a dizer umas últimas palavras para minha esposa, antes de ser entubado, e talvez não voltar. Digo para você, com a maior gratidão a Deus, nem entubado fui, e hoje estou aqui pregando para você, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Eu aprendi o que significa todas as coisas cooperam. Porque eu aprendi mais de Deus na minha luta. Quando eu fui para a UTI foi uma experiência muito difícil, porque me tiraram tudo. Me tiraram as roupas e me colocaram aquele avental de hospital. Me tiraram o celular, porque eu não poderia ficar com ele na UTI. Na UTI me tiraram até a aliança. E foi muito difícil porque ano passado eu e Cristiane completamos 25 anos de casados e nesses 25 anos eu jamais havia tirado a minha aliança. Tiraram minha aliança e colocaram num copinho para levarem a aliança até Cristiane, porque eu não poderia ficar com ela na UTI. Que difícil que foi. Quando eu estava já instalado, cheio de agulhas e sensores e tudo mais que numa UTI eles colocam em você. Um médico entrou e disse, você está precisando de alguma coisa? A primeira coisa que me ocorreu, eu estou precisando sair daqui, né? Mas eu disse, eu estou precisando de uma Bíblia. Porque eu não tenho nada, eu preciso de uma Bíblia. Eu nunca esqueço a cara que ele fez de espanto. Tipo, não era o que ele estava imaginando ouvir de alguém que tinha acabado de ser internado. Ele falou, eu vou conseguir uma Bíblia para você. Estava comentando com o Cristiano esses dias, foi muito difícil passar pelo que eu passei, muito difícil. Mas se alguém me pergunta, você tiraria esse capítulo da sua biografia? A minha resposta é não. Foram dias muito
muito especiais. Nós com o Senhor, todas as coisas cooperam. Talvez você não entenda por que Deus permite algumas coisas na sua caminhada. Eu digo para você, calma, Ele está no controle, tudo terminará bem. Deus é bom, Deus é bom. E a vida é feita disso, altos e baixos, lutas e vitórias. Estamos começando mais um ano, desejosos de que seja um ano bom. Desejosos de que os nossos projetos deem certo. Desejosos de finalmente deixarmos aquilo que nos incomoda para trás e abraçarmos um tempo um pouco mais tranquilo, ou mais próspero, ou mais favorável de algum modo. Mas mesmo que tudo aconteça como nós estamos imaginando, a nossa trajetória continuará sendo de altos e baixos. Dias maravilhosos, alegres, festivos e dias mais complicados, difíceis e de lágrimas. Porque essa é a vida. E isso não é para nos desanimar, isso é para nos encorajar a andarmos com Deus e a confiarmos nos seus propósitos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa é uma das portas de entrada para a gente entender essa parábola que nós lemos, do semeador que saiu a semear. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você descobre que se há um fenômeno que marca a trajetória do próprio Senhor Jesus, é esse dos altos e baixos. Porque pega o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, por exemplo. Jesus começa o seu ministério, o Evangelho de Marcos dá pouca atenção para questões da infância, do crescimento, da família de Jesus, já começa no ministério dele. Os 13 primeiros versículos de Marcos já introduzem tudo, e aí o 14 Jesus já está trabalhando. E até o final do capítulo 1 de Marcos, Jesus já é um fenômeno, já é um sucesso, as multidões o seguem, e o capítulo 1 termina dizendo que ele nem pode entrar nas cidades de forma tranquila, quase anônima, porque a sua fama percorreu todas as regiões. O capítulo 4 começa assim, Jesus tem tanta gente querendo ouvi-lo que ele tem que ensinar de dentro do barco. Sucesso total. Só que aí quando começa o capítulo 2, até o início do capítulo 3, o verso 6, tudo que Jesus faz dá algum tipo de problema, principalmente com os religiosos. Ele cura um paralítico, os religiosos começam a pensar sobre o que fazer com ele. Ele colhe com seus discípulos espigas, os religiosos o criticam. Ele chama pecadores para estarem com ele e os religiosos o acusam. Ele entra numa sinagoga, tem um homem com uma mão mirrada, ele cura o homem, os religiosos saem daquela sinagoga planejando em como matá-lo. Aquele sucesso todo deu lugar à perseguição. Quando tudo estava bem e todo mundo feliz e cada vez mais chegando gente, agora tem todo um exército de opositores, de críticos. Você estava tranquilo na sua vida, vivendo os seus desafios diários, de repente começou a fazer alguma coisa bacana, legal, frutífera. Quando você estava no auge do seu momento, começaram a aparecer os críticos, os acusadores. Porque é incrível, quando você não está fazendo nada, ninguém liga para você. Você começa a fazer uma coisa boa. Aparece a turma que quer te desanimar, que quer te prejudicar. É impressionante. Você fala, mas eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou ajudando. Mas tem gente que não aceita nada. E critica, acusa, ofende, persegue. Jesus foi perseguido pela religião e, de repente, as pessoas estavam falando sobre como matá-lo. É como termina o capítulo 3, verso 6. Que os religiosos estavam armando para matar Jesus. Aí, a partir do verso 7, no capítulo 3, Jesus resolve chamar mais discípulos, elenca os seus apóstolos, envia-os a pregar.
multidões continuam chegando, está uma bênção. De repente, a família de Jesus encrespa com ele. E diz o texto bíblico de Marcos, capítulo 3, que a família de Jesus começou a acusá-lo de estar fora de si, porque nem comer ele comia. Sabe como é família, né? Você tem família? Porque se alguém aqui tem família, sabe que às vezes família não é fácil, não. A família de Jesus começa a olhar para ele e falar: mas ele trabalha demais. Ele agora só fica em função dos outros. E toma uma decisão assim simples: vamos interná-lo. O texto diz com todas as letras: saíram para prendê-lo à força. Eles não foram conversar com Jesus, eles não saíram para dizer: olha, estamos aqui para te ajudar no que for preciso, nós vamos te internar. Nós vamos prender você. E aí, quando a família de Jesus diz isso, ele está fora de si, os religiosos que já estão lá para azucrinar, como dizia a minha avó, dizem: não é que ele está fora de si, ele está endemoniado. Porque ele expulsa demônios pelo poder do Beelzebu, que é o principal dos demônios. Olha a lógica dos religiosos. A família diz: ele está fora de si. Os religiosos falam: não, tem alguém dentro dele. E é o Beelzebu. É crítica que não acaba mais. Só que pensa comigo. Você é discípulo de Jesus naquele momento, que hoje não é tão difícil. Você está aqui na comunidade da graça, tranquilo, ar-condicionado, sua Bíblia aí está no seu colo, seu celular tem Bíblia. Você conhece já o Evangelho há alguns anos. E mesmo assim, às vezes, você fica um tanto instável espiritualmente. Pense nos discípulos naquele momento. Eles começaram a seguir Jesus no fenômeno. De repente, a religião se coloca contra. Aí eles continuam. A família se coloca contra. Pastor Israel está na cidade, de repente, todos os religiosos da cidade começam a criticar o pastor Israel. Aí você fala: esses religiosos são fogo, povo invejoso. Aí um dia você encontra a família do pastor Israel, a mãe do pastor Israel. E fala: que bênção seu filho. Ela olha para você e fala assim: meu filho é louco. Não, ele é uma bênção, ele é pastor lá da nossa igreja, aquela igreja lá é uma das maluquices que ele inventou. Que lá é fora dele, sempre deu trabalho. Aí você fala: peraí, tem alguma coisa errada. Enquanto os religiosos estavam criticando o pastor, até tudo bem, a gente entende a inveja, o recalque, mas a própria família, entendeu? Aí Jesus chama a turma e fala assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. O semeador saiu a semear. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um homem que semeia e vai dormir, e volta, e vai dormir, e ele nem sabe como, mas um dia aquilo começa a nascer. O que é que Jesus está ensinando no capítulo 4 com essas parábolas que ele conta? Que é assim mesmo. No reino, as coisas não são fáceis. Que é como um grão de mostarda. Parece tão pequeno, tão ínfimo, mas um dia ainda vai se tornar a maior das hortaliças. É como o sujeito que lançou a semente na terra e ele não vê nada, mas uma hora ele não sabe como, aquilo começa a nascer. É como um homem que lança semente, uma cai à beira do caminho, outra cai em terreno pedregoso, outra cai entre os espinhos.
E de repente parece que nenhuma vai dar certo, mas uma cai em terra boa e produz a 30, 60 e 100 por um. O fato que Jesus está tentando ensinar para os discípulos e que vale a pena para nós hoje é esse. Não importam os altos e baixos da vida, não importam os momentos difíceis que nós enfrentamos, não importa que alguns projetos nossos não estejam dando certo, importa que nós sigamos em frente e confiemos em Deus, porque ao final tudo dará certo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus percebe que os discípulos estão ansiosos. Eles estavam seguindo um homem que todo mundo estava criticando naquele momento. Fiquem tranquilos, no reino é assim mesmo. Não é fácil, mas vale a pena. Então, continuem semeando. A palavra que eu vim dizer hoje para você é: vivemos num mundo difícil, nossa vida tem altos e baixos, as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem, mas Deus nos chama a seguir semeando, porque nós ainda vamos colher. Essa é a mensagem. É isso que Jesus está dizendo nesse capítulo 4. Continuem semeando. Agora, em primeiro lugar, semeiem persistentemente. Semeiem persistentemente. O tempo todo, todos os dias, em toda e qualquer ocasião. Algumas coisas que eu digo: nenhuma semente é tão pequena que não vale a pena ser semeada. E mesmo um terreno ruim não é justificativa para nós não lançarmos a semente. O semeador saiu a semear, mas não é toda semente que dá certo. Tem solo que não é bom. Mas não cabe ao semeador decidir se semeia ou não. O semeador semeia. Não cabe ao semeador ficar especulando se a semente vai dar certo ou não. Ele semeia. Não cabe ao semeador julgar o solo. O semeador semeia. O problema é que a gente especula demais e age de menos. Idealiza demais e dá passos de menos. Você lê a Bíblia Sagrada e ela diz que você deve semear. Posso ler uns textos bíblicos com você que fazem muito sentido para mim? Por exemplo, Gálatas 6:7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que é que o Senhor quer que nós entendamos nesse momento em que estamos ainda iniciando um ano, tantos projetos estão diante de nós? Semear é preciso. Em nome de Jesus, em 2022, semeie. Por quê? Porque não é fácil semear. A nossa fantasia de realização pressupõe o fruto pronto, as coisas prontas.
Num dos meus livros eu escrevo que há uma diferença entre semeadores e caçadores, e a maior parte das pessoas é caçadora. Procura no dia aquilo que possa consumir no dia, que possa desfrutar no dia. Pouca gente tem essa percepção de que é preciso semear. Temos jovens aqui. Eu tenho me preocupado com alguns jovens nessa geração, porque eu sinto que não há uma percepção da lei da semeadura nos nossos dias. Ou encontra pronto ou não tem. Ou pega já tudo feito. Quem é da minha idade para cima, da idade do pastor Israel para cima, se é que tem alguém aqui mais que ele, talvez se lembre da própria infância como um ambiente de construção dos próprios brinquedos e brincadeiras. Hoje você dá um brinquedo pronto para a criança, ela brinca alguns minutos e já joga fora. Tem pouca relação com a construção daquilo. E quando a gente não constrói, tem pouco valor. Aquilo que vem fácil, vai fácil. A mentalidade caçadora é assim. Ela exaure recursos. Ela desperdiça com facilidade. Não dá valor para as coisas. A mentalidade semeadora é diferente. Se eu quero amanhã, hoje eu tenho que semear. Então eu tenho tentado trabalhar com jovens empreendedores, com jovens líderes. É preciso semear. Não é todo dia que uma pessoa faz sucesso instantâneo. Eu e o Cristiano estamos nas redes sociais há anos. Todo dia produzindo algum conteúdo de qualidade, mensagens, cursos. Para a gente chegar nos 60 mil seguidores que nós temos aí juntos, foi um parto. Aí, de repente, aparece um menino de 8 anos que grava um vídeo, ele lambendo a boca do cachorro, o cachorro lambendo a boca dele. Aí ele faz 1 milhão de seguidores. Aí você fala, meu Deus, dá um desânimo. Eu me lembro uma vez, meu pai era um homem assim, muito preocupado que a gente fizesse as coisas certas. Ele me chamou num canto e falou assim, Marcelo, eu tinha 20 anos. Marcelo, ouça os homens de 40, porque eles sabem das coisas. Eles viveram mais que você, o dobro do que você viveu. Ouça os homens de 40, eu tinha 20. E eu achei legal aquilo, ouça os homens de 40. Eu olhava para um cara de 40 anos e falava, esse cara aí tem alguma coisa para me ensinar. Aí um dia eu fiz 40 anos, minha empresa estava passando por uma situação que precisava de reorganização. Um amigo falou assim para mim, rapaz, tem uma molecada aí que dá consultoria que é boa toda a vida. Chamei os meninos, tudo 20 anos. Eu falei, interessante, quando eu tinha 20 anos eu tinha que ouvir os caras de 40. Agora que eu tenho 40 eu tenho que ouvir os de 20. E eu, quando que vão ouvir? É um mundo diferente esse nosso. Mas a verdade é que, ainda que haja exceções, e a exceção não é a regra, ninguém colhe o que não semeou. E ninguém colhe no mesmo dia em que semeia. E ninguém colhe tudo que semeia. Então o semeador simplesmente sai a semear. Como é que a gente semeia? A gente semeia com vida de oração, a gente semeia com aprendizado da palavra e também aprendizados em geral, porque semear é semear também para dentro de si. Cada vez mais conhecimento. O pastor falou sobre isso, sobre um povo que é destruído porque lhe falta conhecimento. Semear é dizer palavras boas. Semear é nunca desanimar de começar projetos novos. Semear é entrar mais um ano. E ainda que a vida não tenha sido fácil até aqui, acreditar que tudo pode ser diferente.
Porque conquanto a história seja estranha e até difícil, há um Deus, está sentado no trono, Ele reina e Ele tem os seus propósitos. Há um pouco mais de 25 anos, agora eu e Cristiane casamos. No convite do nosso casamento, nós pusemos um versículo que tem sido o nosso versículo até hoje. Eu é que sei, Jeremias 29:11, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para que vocês tenham esperança e futuro. Aleluia! Eu ainda creio nessa palavra. Então eu semeio persistentemente. Quem diz amém para isso? Amém. Agora, segunda coisa que eu quero dizer para você: semeie sem fantasia, sem idealizações, sem auto-engano. Semeie sem se esquecer que mesmo você fazendo tudo certo, algumas coisas não erram. O semeador saiu a semear, mas não é toda a semente que vinga. Por isso que nós não podemos deixar de semear, porque nós não sabemos, é o que disse o Eclesiastes, nós lemos, você não sabe qual semente vai semear, então você semeia. Ah, mas eu já falei, ah, mas eu já fiz, ah, mas eu já tentei. Uma pessoa me fez uma pergunta, ela queria fazer o meu curso Imersão ALCA, Aprenda a Lidar com a Ansiedade. Será que vai me ajudar? Eu já tentei de tudo. Quando eu ouço essa frase, eu não me sinto diante de alguém que tentou de tudo, eu me sinto diante de alguém que está desistindo. Porque eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza, ninguém jamais terá tentado de tudo. Tudo é muita coisa, gente. Já tentei de tudo para ser feliz no casamento. Já atirou nele? Ninguém jamais pode dizer de fato, tentei de tudo. Isso não existe. O problema é que eu já tentei para além do que eu gostaria de ter tentado, porque sinto que está demorando demais. Estou cansado. Agora, claro que existe o cansaço de quem vem há muito tempo lidando com as mesmas coisas. Mas também há um cansaço que nasce do fato da gente ter idealizado. Se eu sair daqui para ir até o litoral, ficar uns dias de férias na praia, fantasiando que eu ia pegar sol todos os dias, até de noite, qualquer nuvenzinha no céu vai me desanimar. Quando os nossos avós se casaram, eles sabiam que casamento era uma coisa complexa. Meu avô dizia assim, quando ele brigava com a minha avó, já já ela calma. Minha avó dizia assim, ele é assim mesmo, mas já já eu dobro ele. Hoje casais se casam achando que tudo vai ser um mar de rosas, na primeira briga já falam em divórcio. Está aí o fenômeno de casamentos que não estão durando 1 ano. Por quê? Porque ninguém estava preparado para o problema. O sujeito começa no trabalho, primeira bronca que ele leva, primeiro revés que ele toma, ele quer parar. Tem gente que não está parando 6 meses em lugar nenhum. Por quê? Porque idealiza, fantasia. Ah, não, eu achei que ia ser diferente, eu achei que tudo ia dar certo, mas às vezes para dar certo tem que dar um pouco errado. Deus está forjando você, Deus está provando você. O deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda de Deus para nós. Não há uma pessoa de Deus na Bíblia que não tenha passado por lutas, que não tenha sido forjada na dificuldade. Mas a gente fantasia, lança uma semente, não dá nada, lança 2, não dá nada, não lança a terceira. Se for considerar produtividade,
Essa parábola é terrível, porque é 25% de aproveitamento das sementes. Mas Jesus não está pensando em produtividade, Jesus está pensando em aprendizado e fé. Semeie. Não porque tudo vai dar certo, mas porque quando der certo será um milagre de Deus na sua história. Tem semente que cai à beira do caminho, a ave vem e rouba. Jesus diz, é o diabo que vem e rouba. Tem semente que cai entre pedras no solo e até nascem, mas não tem raiz e morrem. Quantas vezes você acha que vai dar certo e de repente volta para trás? Nasceu, mas não tinha raiz, não aguentou. Tem o que nasce entre espinhos, por um tempo vai, mas de repente os espinhos sufocam. Mas aquela que cai em terra boa, produz a 30, 60 e até 100 por um. Você não precisa que todas as sementes germinem, você só precisa crer que aquela que germinar vai fazer toda a diferença na sua vida. Então semeie, ore, leia, aprenda, converse coisas boas, aconselhe, seja aconselhado, elogie, diga uma palavra boa para alguém, acredite, lance novos projetos, abrace ministério, faça o que Deus der a você, não tenha medo de obedecer ao Senhor, lance a sua semente, não fantasie, apenas confie e descanse, milagres de Deus virão sobre a sua história. É o que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, não é fácil. A gente quer que minha avó dizia assim, tem gente que cada enxadada é uma minhoca. Só velho entende isso, novo não entende não. Como assim, enxada? O que é enxada? Não tem gente que cada enxadada é uma minhoca? Parece que tudo que faz dá certo. Mas a gente é normal, a gente tem que dar umas 10 enxadadas, mas quando acerta... O que eu quero dizer para você é não desanime. Miqueias 2:10, levantem-se e andem. Não será aqui o lugar do descanso de vocês. Por causa da destruição que ameaça o mundo, sim, destruição enorme. Não é tempo de desanimar. Ah, mas o que eu faço, Marcelo? Eu estou cansado. Eu digo para você o que disse Isaías. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Hoje nós vamos orar aqui para que o Senhor renove as suas forças. E você saia daqui na certeza de que tempos novos do Senhor virão sobre você. E por último, semeie persistentemente, semeie sem fantasias e semeie com esperança. Porque é a 30, 60 e 100 por um. Você não faz ideia do que Deus tem preparado para você. Eu já tive desejo de desistir várias vezes. Alguém me perguntou quando eu estava ainda em tratamento, mas já tinha saído da UTI, como é que eu tinha lidado com tudo aquilo mentalmente? Porque um dos segredos é mental. Eu tinha conversado com Deus e tinha dito, Senhor, eu não quero ser entubado. Porque naquele momento, cada 4 que eram entubados, 3 estavam morrendo. Era uma estatística. E eu disse, Senhor, eu vou me submeter ao que o Senhor quiser, mas eu não quero ser entubado. Então os médicos vinham e diziam assim, ninguém me entube. Tinha um momento que eu não conseguia nem falar. 90% de comprometimento pulmonar, você não tem mais voz. Falar é difícil, comer é difícil, qualquer coisa é difícil. Um dos médicos entrava no meu box na UTI, quase que diariamente dizia assim, minha mão coça para eu te entubar. Eu não falava nada, mas internamente eu pedia para Deus matá-lo. Brincadeira à parte, era uma palavra muito difícil para mim, como tantas outras que eu recebi.
Por quê? Porque você está lutando. Então, quando alguém me pergunta o que eu... Uma das coisas que eu digo é, eu entendo pessoas que entregam os pontos e não querem mais viver. Porque sofrimento cansa. Sofrimento cansa. Tem uma hora que você fala, Senhor, eu estou esgotado. Esgotado. Cristiane às vezes fala para mim, eu não sei como você conseguiu. Cansa. Eu fiz um exame, 11 dias consecutivos eu fiz o mesmo exame. Teve dias que eu precisei fazer 2 vezes, eu fiz num total de 13 vezes esse exame. Ele se chama gasometria. Foi inventado por Satanás. É uma coleta de sangue na artéria. É uma das coisas mais doídas que eu já vivi na vida. E para ser mais cruel, era todo dia às 3 horas da madrugada. Porque começava ali na UTI para depois seguir o hospital todo e sair o resultado ainda no começo do dia. Tem uma hora que você está esgotado. Mas eu queria muito viver. Não porque tinha medo de morrer. Eu preguei a vida inteira que viver é Cristo, morrer é lucro, que o céu é maravilhoso. Mas eu não queria morrer, não. Eu vi muita gente morrer. Só o tempo que eu estava na UTI, 8 pessoas faleceram. Uma eu vi falecer na minha frente. É muito difícil. Mas eu falava muito com Deus, Senhor, quando eu for para a eternidade, eu vou desfrutar tudo que Cristo conquistou. Mas eu sei que eu tenho muito a viver nessa vida. Muito a semear e muito a colher. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho amigos, eu tenho um ministério. Eu quero viver tudo isso ainda. Um dia eu fiz uma lista para Deus, eu já não falava, muito fraco. Em 11 dias eu perdi 24 quilos. Já ganhei tudo. Está tudo aqui de volta e mais um pouco. Vai que, né? Já peguei um pouco mais. Um dia eu estava mal. Foi o dia do milagre, um dia que o Senhor visitou o meu box de UTI na madrugada, um vento, eu acordei assustado, achando que tinham deixado uma janela aberta. Demorei uns 2 minutos para entender que eu estava numa UTI e não tinha janela. E aquele vento soprando, ventando, e eu tive uma revelação que era o Espírito Santo ali, e eu comecei a glorificar a Deus. Naquele dia começou a minha revolução de saúde, e dali eu fui para o quarto, do quarto eu fui para a casa, da casa eu encerrei o tratamento, e hoje eu estou aqui. Naquele dia, eu fiz uma lista para Deus das razões pelas quais eu queria viver. Coloquei tudo. Coloquei até chantagem emocional. Tipo, Senhor, honrei meu pai e minha mãe. E honrei mesmo. Sempre honrei meu pai e minha mãe. Nunca os envergonhei, sempre fui obediente. E a tua palavra diz. Eu usei até um salmo que diz, Senhor, da sepultura ninguém pode te louvar. Falei, Senhor, se eu morro, o Senhor perde um adorador. É um a menos, ele já não tem tanto assim para... Eu estou brincando com você, mas o que eu quero que você entenda é que por mais que esteja difícil, você não faz ideia do que Deus ainda tem preparado para você. Você não faz ideia. Por que a gente acorda todo dia de manhã e segue tentando? Segue crendo, segue confiando, segue sendo obediente, segue lutando. Porque lá no fundo a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. Ah, meus irmãos, a maior tristeza de alguém desistir é que vai deixar de experimentar o que está preparado.
Não desista, porque quando a colheita chegar, você regozijará no Senhor. Seja no seu casamento, seja na vida do seu filho, seja no ministério, seja onde for. Semeie persistentemente. Semeie sem fantasias. E semeie com esperança. Vem colheita maravilhosa por aí. Quem diz amém para isso? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor.